Pod-in Mentorando com Elas. Começando mais um Pod-in Mentorando com Elas, esse produto que nós aqui criamos, eu e a Edneia, para inspirar a sua vida como no empreender feminino. Eu sou Carla Lobato, Master Business Coach Sistêmico, e estou aqui para mentorar junto com essas mulheres da mesa. Olá, eu sou Edneia Rauta, jornalista, assessora de comunicação, e topei esse desafio da Carla justamente para que a gente possa, né, Carla, levar muito conhecimento, muita informação sobre esse universo do empreender feminino, tão necessário, tão desafiador e que com certeza vai alavancar aí quem nos acompanha, quem nos assiste no seu empreender, tanto na área pessoal como na profissional. E hoje a gente tem uma convidada que é um doce, ela tem uma voz calma, ela passa muita tranquilidade, vai falar sobre um assunto, vários assuntos, várias questões, vai trazer a trajetória de vida dela aqui para nós, mas a gente vai dar ênfase a uma transição que ela fez e ela vai contar um pouquinho dessa história daqui a pouquinho. Muito bem-vinda, Rúbia Covell. Eu que agradeço, meninas. É um sonho estar aqui realizando. Eu estou emocionada, porque realmente era uma coisa que eu acho muito chique isso aqui. Eu acho maravilhoso. Sabe quando eu assisto, eu falo, meu Deus, que coisa maravilhosa. As mulheres se unindo, podendo falar da sua vida, podendo falar de como empreender, né? Uhum. Porque a gente vem de uma geração que a gente foi muito cortada, boicotada, né? E eu acho que agora nós estamos realizando sonhos como o meu, que eu estou aqui hoje realizando um sonho, então eu só tenho a agradecer. Obrigada, menina. Quando a Rúbia nos contou que que isso seria um sonho para a vida dela, né? Da vida dela, nos emocionou muito, né, Ed? E nos trouxe a certeza de como o nosso propósito está no caminho certo, né? O Pod-in é um desejo, assim, que eu tive, estudei muito, que pegada que a gente queria, de que pegada por onde eu queria. A jornalista é super importante aqui, e para ela trazer essa consistência do que a gente vai falar, porque a gente não queria trazer qualquer coisa para você. A gente quer trazer e trabalha para trazer coisas muito fortes que vão transformar a sua vida. E por isso também a escolha das nossas mentoras, né? Isso, que contribuem, essa mesa, que compartilham essa mesa com a gente, justamente trazendo essas mentorias para todo mundo, de diferentes assuntos, mas com muito conhecimento, né? Porque se elas estão aqui é porque realmente elas têm o domínio, a expertise, né? O conhecimento para passar e para transmitir aí para todo mundo. Mas vamos lá ao nosso episódio de hoje, e eu vou falar um pouquinho sobre quem é a Rúbia, né? Ela que é formada em administração de empresas, leitura corporal e terapia de reprocessamento regenerativo. Esse é algo que a gente vai falar um pouquinho mais aqui. E é master terapeuta, sendo especialista em transtornos graves, com foco em traumas emocionais, depressão, ansiedade e transtornos sonoros, relacionamentos tóxicos e reconstrução da autoestima, transtorno alimentar e de imagem, traumas e fobias, transtornos sexuais. Atualmente, atua como terapeuta, mentora, palestrante e escritora. Ufa, quase me perdi aqui. Que é muito conhecimento, muito estudo, né, Rúbia, que você fez ao longo dos últimos anos, mas ela teve outras funções na vida. Né? Nem sempre ela foi terapeuta. Ela atuou também em grandes empresas, campanhas políticas e cargos estratégicos no setor público. E ressignificou a sua vida aos 50 anos. Como foi isso, Rúbia? Olha, eu vou acrescentar mais uma palavra que você falou, muita dedicação. Perfeito. Né? Então vamos lá. Eu nasci em Quatro Pontes, Paraná, uma cidade pequenininha, perto de Marechal Cândido Rondon, Toledo.
E eu era uma criança extremamente feliz. Sabe aquela criança que apronta todas? Era eu. Vivia em cima de árvore, vivia brincando, vivia fazendo muitas coisas. Só que quando eu completei 8 anos, minha vida mudou totalmente. Acho que muitos de vocês conhecem aquela história que o pai foi comprar cigarro na esquina e nunca mais voltou. E isso aconteceu. E eu era apaixonada pelo meu pai, porque a minha mãe é narcisista e é uma mãe durona, uma mãe que você não pode errar, você não pode falhar. Ela pegava muito no meu pé. E quando meu pai foi embora, é como se meu mundo tivesse caído, né? Porque nele eu tinha o conforto, nele eu tinha a cumplicidade, nele eu tinha o que eu não tinha com a minha mãe. Exatos 1 ano ele ficou fora. Quando nós recebemos uma carta, depois de 1 ano, eu estava com 9 anos, que ele estava no Mato Grosso, em Sinop, Mato Grosso. E queria que a gente fosse para lá. Ele tinha estruturado a vida dele e tudo. E minha mãe pegou, vendeu tudo e a gente foi para o Mato Grosso, Sinop, isso em 79. Quando chegamos lá, não tinha nada, tinha 4 ruas, era mato, para vocês terem noção, a gente escutava as onças à noite. Era tudo mato, muito mato. Se passou alguns anos e meu pai sempre foi assim, muito aventureiro, né? E aí, o que aconteceu? Com 11 anos, eu fui abusada por ele. E aí, meu mundo caiu de novo. Por quê? Porque ele era meu herói. Ele era minha vida, ele era meu suporte. A minha mãe sempre ali, controladora, chefe. A minha mãe é um pulso muito forte e um domínio, porque o narcisista, ele domina a sua mente, né? Então, quando aconteceu isso, desmoronou meu mundo. E aí, eu nunca mais conversei com ele. Foi uma forma de eu falar, não, chega, eu não quero mais contato. E aí, o que eu sempre falo, quem tem filhos, preste atenção nos sinais. O mínimo sinal, a mínima mudança que uma criança faz, preste atenção nessa criança, porque ali tem algo. Não precisa ser um abuso, né? Pode ser um bullying na escola. Alguma coisa. O que eu fiz? Eu fiquei 2 meses sem conversar com ninguém. Eu só chacoalhava a cabeça, sim ou não, e não fiquei. Depois de 2 meses, tudo. Só que eu fazia tudo para não dormir em casa, para dormir nas amigas, para não estar em casa. Eu jogava vôlei. Outro dia escutei que você joga vôlei, eu jogava vôlei também no time da seleção e vivia fora de casa. E não tinha mais contato com ele. Ele vendeu o que ele tinha, que ele era barbeiro, e foi para Peixoto, para o garimpo. E para mim foi um alívio isso. Por quê? Porque daí eu não tinha mais ele em casa. E aí a vida mais ou menos foi entrando num rumo mais normal, sem aquela expectativa, sem aquele medo, né? que eu tinha. Só que quando ele ficou lá 3 anos, quando eu estava com 14 anos, ele retornou com muita malária e ele se suicidou. E aí vem mais uma avalanche de emoções, porque eu pensei que ele tinha se suicidado por causa que eu não queria mais falar com ele, porque eu não queria mais contato. Então foi uma carga emocional, eu não entendia nada. Hoje, como terapeuta, eu entendo tudo que aconteceu comigo. Então foi uma carga emocional muito grande para mim, né? Porque eu senti aquilo, meu Deus, ele se matou por minha causa, né? Uma adolescente com todas as suas peculiaridades daquele momento, né? Exatamente. Os hormônios, hoje a gente sabe, adolescente, né? Como que não tinha estrutura de nada. Mas a vida foi indo. Com 16 anos, eu engravidei. Aí minha mãe me pôs para fora de casa, ou você casa ou você vai para a rua. E aí eu casei. Com 16 anos, gente, hoje eu vejo uma menina, uma adolescente de 16 anos, falar, caraca, eu tinha essa idade sendo mãe. Sim. E é um baque isso na vida da gente. Tá, eu casei com um narcisista idêntico à minha mãe. Depois nós vamos conversar um pouquinho o que é a compulsão, a repetição, que hoje na terapia eu entendo tão bem, né? E eu falo que eu fiquei 33 anos casada, mas meu casamento acabou no dia do meu casamento. Por quê? Quando a gente saiu da igreja, eu casei numa sexta-feira à tarde, só com a família ali. Quando nós saímos, ele pegou a aliança, colocou no bolso, olhou para mim e falou, você nunca mais vai me ver com aliança no dedo. Mas eu só percebi isso na terapia.
Na Sim. terapia de boa, porque a gente não percebe. Esquece, né? E a gente não percebe as coisas, cara, sabe? Não percebe. Eu tive meu filho mais velho, né? Com 16 anos, com 18 anos, porque o que que acontecia? Era eu e a criança. Eu não tinha apoio da minha mãe, não tinha apoio de ninguém. Ele saía para os bares, ele me deixava em casa, eu ficava muito sozinha. O que que aconteceu? Com 18 para 19 anos, eu tentei o suicídio. Nossa. Então, foi um baque para todo mundo, porque a gente conversando, né, sobre o maternar, eu era totalmente invisível a olhos de todo mundo. Ninguém enxergava a dor, ninguém enxergava o que estava acontecendo, porque era uma adolescente, uma criança cuidando de outra criança, né? Quando aconteceu isso, começaram a olhar um pouco mais com, vamos dizer, me olhar. Começaram a olhar. A gente morava ainda em Sinop, fomos para Cuiabá, para a capital, ele já estava num outro emprego, e aí começou a mudar as coisas. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar fora, porque até então, quando eu fui trabalhar aí eu engravidei do meu segundo filho, né, com 20 anos, e aí a gente foi morar para Cuiabá. E aí, o que que eu percebi? Quando eu fui trabalhar, meus filhos ficaram muito expostos, vamos falar assim, por quem cuidava deles. E aí eu decidi, eu falei, eu só vou trabalhar quando meus filhos aprenderem a abrir a geladeira, pegar o que comer para não passar fome, que eles passaram, que quem cuidava dele deixou eles passando fome. Isso me marcou muito. Tá. E aí quando nós fomos para Cuiabá, eles já estavam grandes, já estavam abrindo a geladeira, já estavam comendo sozinhos. Eu fui trabalhar com política. E assim, a política para mim era maravilhosa. Para mim, eu sempre falava que uma eleição para mim era um parque de diversões. Né? Era apaixonada. E o que que é trabalhar com política? O que que tu fazia? Era candidata? Não. Eu era assessora parlamentar e eu tive uma chefe durante 12, 13 anos, e o pessoal sempre chegava e falava, qual que é a função da Rúbia? Ela falava Bombril, você lembra do Bombril? Mil e uma utilidade. Eu não tinha cargo, porque eu era apaixonada naquilo. Vendo aqui agora, até me lembrei... eu segurava a luz para gravar ela, era muito legal. Então, até isso eu fazia. Até isso eu fazia. Era muito legal, era muito bacana. Então, era uma diversão. Só que eu parei de estudar com 16 anos, né? Aí, depois, eu queria fazer faculdade. Aí, quando eu estava fazendo política, fui fazer administração, fiz administração de empresa. Depois, em 2004, a gente estava em Cuiabá ainda, eu trabalhando. Nessa época, eu estava trabalhando na Bolsa de Mercadorias, que é leilão de arroz, de álcool, de café, de milho, que é uma outra experiência na minha vida que foi maravilhosa. Porque eu não sei, vocês já viram como é leilão de Bolsa de Valores, né? É mais ou menos aquilo. Você não dorme à noite, você não come, você não faz nada, porque um lance... Não pode perder. Não o pode. time. É uma adrenalina, né? É uma adrenalina. É uma coisa. E eu operava a mesa ali. Então era assim, maravilhoso, mas um estresse total. Fiquei 4 anos ali, e aí meu marido foi transferido, e a gente foi embora, e aí eu entrei na política novamente. Aí eu fui secretária da Agricultura, fiz o plano diretor da cidade de Juína, né, sem recursos, sem nada, e eu gosto muito de falar isso porque mulher é maravilhosa, né? Dá jeito. O prefeito me chamou e ele falou, Rubens, você tem a prefeitura nas suas mãos, você só não tem dinheiro. Eu falei, mas como que eu faço o levantamento de uma cidade inteira? Ele falou, se vira. E eu me virei. Mulher é assim, quando você dá alguma coisa para ela, ela faz. Ô, Rúbia, quando que você se viu empreendedora nessa fase aí? Porque eu acho que a gente vai fazendo meio que no automático, né? Mas quando você se viu empreendedora nessa fase aí? Porque fazer isso que você fez nessa cidade, como é que é o nome dela mesmo? Juína, Mato Grosso. Juína. Você empreendeu, né? Com certeza, porque o que eu fiz? O plano diretor, para você fazer ele, você precisa levantar todos os dados da cidade. Comércio, residência, uma a uma. A parte rural, lá tem garimpo, rios, estrada. E como que eu ia fazer isso? E aí veio, né? Falei, eu vou chamar as escolas.
chamei os diretores das escolas. Criou uma estratégia. Uma estratégia. Chamei os diretores, eu falei, vamos pôr uma matéria, vamos pegar uma matéria, já para os alunos conhecerem. Só tinha 6 bairros, lá tinha 28 mil habitantes. Então, em cada bairro eu peguei uma escola e nós fizemos um mapeamento de todas. Olha. As escolas rurais nós fizemos no rural. Olha só. E o prefeito amou. O censo porque municipal feito pelos alunos, né? exatamente. Olha o aprendizado. Exatamente, foi muito bacana, né? E com isso o prefeito adorou, ele me chamou para ser secretário de planejamento. Só que aí eu mudei de novo, porque a gente mudava geralmente de 2 em 2 anos. Fomos para Juara. Lá eu conheci essa política que eu falei para você, era deputada, na época o marido dela era prefeito, trabalhei com ele. E aí, depois de 3 anos, a gente fez uma campanha para ele, perdemos a campanha. Eu fiquei muito abalada, porque era uma campanha ganha e a gente não conseguiu ganhar. E eu fui embora para Barra do Garças, o outro extremo do Mato Grosso. Né? Quando eu estava lá em 2010, a esposa dele me ligou, ela falou, Rúbia, eu estou saindo candidata a deputada estadual e só tem um nome em consenso para fazer a campanha. Tocar a campanha. Você. Olha. E aí eu lembro até hoje, eu estava sozinha em casa, dava 1.200 quilômetros. Eu falei, eu preciso falar com o pai dos meus filhos, eu preciso... Ela me ligou 9 horas da manhã. Ela falou, até quando você me dá? Eu falei, amanhã. A resposta. Passou 15 minutos, falei, quer saber? O sonho que eu gosto de fazer. Liguei para ela de volta, falei, tô indo. Falei, eu só tenho um casamento no final de semana, segunda-feira cedo, eu tô aí, foi lá. E foi uma das melhores campanhas que eu fiz. Por quê? Porque foram 45 dias, nós ganhamos de uma pessoa que não era política, né? E aí ela ficou... Aí eu fui para Cuiabá, fiquei chefe de gabinete dela da Assembleia Legislativa. Depois fiquei 4 anos com ela e o marido dela ganhou para deputada. Aí nós fomos trabalhar na Secretaria de Agricultura. Foi de Agricultura? Não foi de Agricultura. Me fugiu o nome agora. Mas estadual, trabalhei 2 anos ali com ela, depois ela ganhou para prefeita, fiquei sendo assessora dela na prefeitura. Olha. Quando foi em 2018, e aí o pai dos meus filhos já tinha aposentado, e aí começa aquela coisa, né, de o marido estar em casa e a esposa trabalhando. E aí ele, não quero que você trabalhe, quero que você pare de trabalhar. Eu parei de trabalhar em 2018. Fiquei uma dona de casa. Quando foi em 2019, eu comecei a ficar muito doente. Claro, parou. Parei. Tinha aquela rotina corrida. Exatamente. Parou e olhou, né? E aí, dor de ouvido. Olhou. Dor de ouvido que sangrava, saía pus e sangue. A garganta vivia inflamada e eu vomitava do nada. 1 ano fazendo tratamento. E nesse 1 ano, como você falou, cara, eu parei e comecei a olhar para mim. E eu não queria mais aquele casamento. E aí eu comecei a planejar a separação. Falei, eu não quero isso. Eu tenho uma amiga que ela sempre chegava para mim e ela falava assim, Rúbia, você tá bem? Eu falava, eu tô bem, mas aqui não é o meu lugar. Sabe quando você fala, acho que falta alguma coisa, que tem alguma coisa ali que eu não conseguia enxergar? E aí eu fui planejando isso tudo. Quando chegou um dia eu falei, eu vou me separar. Foi em 2020, meninas, em plena pandemia. Desempregada, doente. Eu falei, eu vou me separar. Eu gosto muito de contar essa história, por quê? Porque hoje, como terapeuta, eu entendo exatamente que todo o emocional, o nosso corpo fala. Toda doença de 90% a 95%, as doenças que nós temos são emocionais. E ali, o dia que eu chamei o pai dos meus filhos, falei, eu quero separar, foi numa terça-feira à tarde. Quando foi no outro dia, eu não tinha mais dor de ouvido, eu não tinha dor de garganta e eu nunca mais vomitei. É um processo, né? É a jornada daí. Era isso que você precisava, Era né? isso. Colocar isso para fora. Exatamente. E hoje eu entendo, né? No psicossomático, o que era? Ouvido, ele falava, o pai do meu filho, ele gritava muito. Eu não aguentava mais ouvir. Ele não deixava eu falar. Então, a garganta, que eu tinha tireoide. Porque ele sempre, quando eu começava a falar, ele me cortava. Então, eu não tinha expressão, eu não conseguia falar. E o vômito, o que era? É como você comer algo estragado, eu não estava digerindo aquele casamento, estava digerindo aquela situação.
E a minha maior preocupação sempre foi meus filhos. E quando eu cheguei e conversei com eles, falei, tá tudo bem, mãe. A decisão apoio é veio. sua. O apoio veio deles, né? Só que aí, em plena pandemia, desempregada, e o que fazer? Eu vou. Coloquei um caminhãozinho na frente de casa, peguei algumas coisas e fui para um apartamento. O apartamento que eu aluguei para mim morar era o tamanho da minha suíte numa casa de condomínio de luxo. Mas eu falei, eu vou encarar. E aí um dia, desesperada, isso antes, eu liguei para um amigo que tinha campanha para senador, ele falou, bora, vem trabalhar comigo. Trabalhei na campanha, 4 meses com ele, perdemos a campanha. Chorei, desesperei e hoje eu vejo que tudo estava certo. Nada é por acaso na vida da gente, né? E aí, desesperei quando acabou a campanha. Eu falei, e agora? O que eu faço? E aí, um dia, chorando, desesperada, eu sou apaixonada por Jesus, conversando com ele. Falei, Jesus, eu preciso de você. E desse jeito que eu falei para vocês, eu olhando para a janela no apartamento, sentei no sofá, peguei o celular, a mini curso de terapeutas. Falei, mas gente, o que é isso? Eu vou fazer. Começava naquele dia, era gratuito, eu não tinha dinheiro. E aí peguei e comecei a fazer o curso de terapia, o mini curso. Apaixonei, falei, isso é para mim. Mas aí eu não tinha dinheiro para comprar o curso. Aí eu falei, Jesus, você mostrou para mim, agora você dá seus pulos. Dá conta. Do que é. E aí na divisão eu fiquei com uma casa, a corretora me ligou, Rubens, você quer vender sua casa? Eu falei, vendo com uma condição, eu preciso de um sinal amanhã. Ela falou, deixa eu ver o comprador. O comprador me deu um sinal, eu comprei o curso e fiz o curso. E aí começou uma nova jornada na minha vida. Que eu falo que foi a melhor coisa que aconteceu. Isso já com 50 anos. Com 50 anos. É sobre isso que a gente vai falar agora, assim, né? Que a gente quer. Mas eu queria chamar a atenção de uma coisa que você pode estar perguntando. Esse canal é um canal de empreendedorismo, né? O que essa história tem a ver? Tem a ver o olhar que a gente tem para essa história, né? Porque tudo a gente se constrói, né? A gente vai se construindo. Muitas vezes os nossos primeiros passos não são dados. A gente caminhou, mas não foi a nossa condução, né? E quantas mulheres podem ter chego nesse grau de vulnerabilidade que você chegou e podem, inclusive, olhar a virada de chave, como você conseguiu transpor isso, né? Não é assim, mas é possível, né? E daí a maioria não, tem muitas pessoas que têm as profissões no começo da vida, ou a que o pai fez, ou a que a mãe quer. A mãe gosta muito de dizer assim, né? Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Ou o que a vida vai te levando, né? A gente escutou atentamente, eu escutei, a Edneia também, a gente não sabia, a gente prefere saber da história da pessoa aqui para que isso seja o mais natural possível. E o grau de empreendedorismo que você tinha dentro de você, o grau era uma sede de empreender, né? Fazer de um limão uma limonada, construir um planejamento de uma cidade sem dinheiro, com os recursos que tem, porque muitas vezes é isso, mas aí você teve a possibilidade de recomeçar, eu digo, né? Alinhou o seu carro, alinhou a sua trajetória e aos 50 você realmente fazer e servir e ser bem remunerada pelo que faz, empreender como terapeuta, porque é assim mesmo, qualquer profissão que nós tenhamos, nós temos que nos vender, tem que ser vendido. Como foi isso para você? E o que isso significa para você? Significa tudo, Carla. Hoje eu sou terapeuta, eu sou mentora, eu faço palestra, eu sou apaixonada pela vida, eu sou feliz.
Você falou, às vezes, a profissão, todas essas profissões que eu tive, eu fui conduzida, como você falou. Por quê? Porque eu tinha um marido que trabalhava num serviço que a gente precisava mudar muito de cidade. Então, eu não tinha escolha. Então, foi indo. Mas uma coisa que eu gosto muito de falar, Carla, que você sabe quando a gente é pequeno? Lembra que eu falei que eu era uma menina danada? E quando chegavam para mim e perguntavam, o que você quer ser quando crescer? Eu queria ser médica. Eu queria ser médica, né? E depois, quando eu fui fazer faculdade, eu queria fazer psicologia. Só que o pai dos meus filhos e minha mãe não deixou, porque eu sou muito chorona. Hoje eu entendo por que eu sou chorona. Eu sou chorona porque na leitura corporal, eu sou oral. E o oral, ele tem muita empatia pelo outro. Ele sente o que o outro sente. Então, ele desaba mesmo, ele chora mesmo. Quando eu fiquei sabendo isso no curso, eu fiquei encantada comigo. Eu falei, posso chorar à vontade, porque eu sou muito burra. Me permitem. Acho que estou me reconhecendo. Exatamente. Então, porque quando você faz o curso da terapia, você precisa, antes de cuidar dos outros, se cuidar, olhar para você. E quando eu fiz o meu processo terapêutico, eu vi que todas essas dores emocionais que eu tinha eram muito profundas e elas que conduziam toda a minha vida, né? Por exemplo, que eu falei para você, a culpa que eu tinha do meu pai ter se suicidado não era minha. Foi uma decisão dele, eu não tinha nada a ver com isso. E quando vem isso, é libertador. Tudo isso. E foi uma construção. E traz um novo olhar, né? Exatamente. E eu me arrisco a dizer que você falou ali, né? Que você estava com 2 filhos, não trabalhava, ficava em casa, não tinha esse parceiro do teu lado. E eu acho que essa caminhada, ela realmente começou com a tua tomada de decisão de sair de dentro de casa para conquistar o mercado do trabalho. Não foi o teu empreender que surgiu naquele momento, né? Devido ali às circunstâncias, ao conhecimento que você precisava ainda ter sobre o mundo do trabalho, para daí sim depois vir a exercer isso nas suas diferentes funções que teve. Mas essa tomada de decisão de sair de dentro de casa, mesmo tendo os filhos. Não, quando eles ficarem maiores e puderem abrir a geladeira, eu vou trabalhar porque eu quero a minha independência, porque eu quero ser maior. Eu sou maior do que isso. Rubi, eu acho que passou por aí também eu acho que essa tua tomada de decisão foi uma primeira virada de chave. Com certeza. Eu acho que o empreender, ele está dentro da gente. Tá dentro. Ele está dentro e às vezes a pessoa, mas quantas empresas você tem? Hoje eu me considero uma empresária de vários segmentos que eu estou ali, de palestra, de cursos, de mentoria, da própria terapia, porque até no começo eu não me via assim. Eu me via como uma terapeuta, até que deu um clique. Eu falei, não, gente, olha quantas funções eu tenho, quanta coisa que eu estou fazendo. E como terapeuta, trata a tua profissão o teu empreender como uma empresa, né? Exatamente. Precisa de marketing digital, precisa cuidar das finanças, precisa ter esse olhar administrativo de o que eu vou fazer, cada um das suas caixinhas aí como uma grande guarda-chuva, né? No qual a Rubi está em cima e tem aí terapia, palestra, enfim, várias funções aí para exercer nesse que é uma empresa que tem que dar conta de avançar, de cuidar e de administrar tudo isso, né? Porque hoje eu tenho funcionário para isso, eu tenho funcionário para cuidar algumas áreas da mim, porque eu não dou conta de fazer tudo sozinha, né? Mas o que você falou, né, é a virada de chave. O que eu mais vejo no consultório é mulheres de 45, 47, 50 anos. Rubi, a vida acabou. Eu falo, não, a vida não acaba. Eu sou prova disso. A vida começa quando você, não importa a idade, é quando você tem a atitude. A tomada de decisão. A atitude de falar, eu quero mudar, eu quero fazer a diferença. Então, é isso que eu gosto muito de falar para ela. Mas 45 anos, 50, tá velha. Eu falo, tô velha? Não tô velha. Só até modelo. Só até modelo, mas eu sou modelo agora, né? Então, a vida, ela começa,
quando você toma a sua atitude, quando você olha com carinho para você de tudo que você fez, né? Porque tudo que eu passei, eu falo que foi um suporte para mim chegar até aqui. Ah, Rubem, mas tudo que aconteceu é uma história triste, mas é uma história triste, mas ela me fortaleceu, ela fez eu ser quem eu sou hoje. Né? Eu consegui fazer tudo sozinha, as coisas. Eu não precisei, quando eu saí de casa, eu tive apoio dos meus filhos, mas financeiramente eu não tive apoio de ninguém. Todo mundo falava, ela vai mudar, ela vai voltar. O que falava, e eu falava, não, eu quero isso para mim. Eu estava doente, eu preciso mudar essa realidade, né? A minha realidade. E pegar o que as pessoas não entendem, Carla, é que ela sempre fica esperando o externo acontecer alguma coisa para transformar a vida dela. E é de dentro para fora. É de dentro para fora. Quando você fala, eu quero. No curso, a gente faz referente à prosperidade, o professor trabalha com a gente. Olha, isso foi em 2020. E aí tinha que você colocar o que você queria para a sua vida. E eu escrevi bem grande, eu tenho até hoje o meu caderno. Falei, eu quero ser feliz. Que lindo. Eu quero ser feliz, não me importa, mas eu quero ser feliz. Sim. E essa felicidade passa muito por você se autoconhecer. Com certeza. Autoconhecimento. Por buscar. Porque se você não se conhece, porque se você não sabe quem você é. Olha, eu saí de um casamento que eu não sabia que música que eu gostava. Eu era aquela boazinha, sabe? O que nós vamos comer? Você que escolhe. Onde é que nós vamos? Você que escolhe. Você decide. Eu era uma pessoa sem identidade. Você ousa dizer que você retomou a tua identidade e aí que você conseguiu optar pela Rúbia e não pelas circunstâncias da vida? Com certeza. Carla, e eu vejo isso tão nitidamente que eu falo que eu sou apaixonada por aquela menininha. Você viu que eu já falei várias vezes dela. E tem uma coisa que eu queria muito compartilhar com vocês, que eu acho muito legal, como eu cheguei em Floripa, né? Porque eu estava morando em Cuiabá, Mato Grosso. Você se né? formou lá em Cuiabá. Eu fiquei 2 anos lá, né? Hoje eu estou com 54 anos, então com 50 anos eu fiz o curso, comecei a atender, atendi muito, né? Comecei atendendo gratuitamente, porque a gente precisa de uma experiência, a gente precisa, né? Eu sempre falava para o meu professor, eu quero ser a melhor. Né? Tanto é que hoje eu faço parte da equipe dele, né? De um projeto de depressão que a gente tem, né? Eu já tenho artigo científico publicado em várias revistas científicas internacional, porque eu falei que eu queria ser a melhor. Eu não sei se eu sou a melhor, mas tô ali. Tô no topo. Tô no topo, né? E aí eu estava em Cuiabá e aí eu fui para um congresso da TRG em São Paulo e Cuiabá em pleno outubro e estava muito. Cuiabá em outubro é calor demais, né? É 45, 46 graus, umidade do ar 12%, 10%. E eu fazia um tempo que eu estava, meu Deus, é muito quente, né? Mas sou apaixonada por Cuiabá. E fui para São Paulo. Cheguei lá, estava igual hoje aqui, 18 graus, 19 graus, uma delícia. Falei, gente, o que eu estou fazendo naquele Cuiabá? Eu só atendo online, né? Eu falei, eu vou embora. Mas para onde? Porque eu nunca pensei em ir embora de Cuiabá. E aí eu cheguei em casa, fiz o congresso no final de semana, cheguei na segunda-feira, marquei uma reunião com meus filhos, falei, eu vou embora. Mas para onde? Falei, não sei. Entrei no Google, coloquei melhor cidade para se morar no Brasil. E uma das cidades que apareceu foi Floripa. Ai, gente, eu nunca tinha vindo para Floripa, eu não conhecia ninguém. E eu falei, eu vou embora. E eu morava numa chácara maravilhosa, que eu fiquei na partilha dos bens. E o acordo era eu não vender a chácara, porque realmente era muito bonita. Aí eu falei para os meninos, eu vou vender para o pai de vocês. E aí entrei em contato com ele. Ele falou, não tenho dinheiro. Eu falei, você me paga do jeito que você quiser. Eu de porteira fechada. Mas o que você vai levar? Só o que couber dentro do carro. Que coragem, né? Ó, isso foi... Minha filha, desprendimento, coragem. Isso foi dia 16 de outubro que eu tomei a decisão. Eu cheguei aqui em Floripa 19 de novembro. Deu um mês certinho. Aluguei, cheguei numa pousada, procurei um apartamento, aluguei. Eu falo que foi a melhor decisão da minha vida.
Em novembro eu fui para Portugal, que meu filho mora lá. Eu falei, filho, esse ano foi o melhor ano da minha vida. Que lindo. Conheci o Sororidade. É. Comecei a dar palestra, comecei a ver outros horizontes, gravei o curso, Me Diga Onde Dói, Eu Te Direi Por Quê. Escrevi e-book. Eu sou coautora do Sim, tem essa listinha aqui. De resultados, sabe? Então foi ampliando, assim, foi crescendo, sabe? Quando você vê a sua vida daquela esposa, aquela mãe, aquela filha que não tinha opinião para nada, que não conseguia tomar a decisão do que comer, né? E você tomar todas essas decisões, eu falo que é maravilhoso. Sim. E Floripa, para mim, me abriu. Floripa, para mim, é assim, sabe quando um leque de oportunidades? E todo dia aparece. Tô aqui. E é assim mesmo, né, Floripa? Nós não somos nenhuma daqui, né? Eu tô aqui há 34 anos e eu vim a Florianópolis quando eu tinha 12 anos. E eu decidi, eu voltei para Porto Alegre e disse para a mãe, é aqui que eu vou morar. Eu vejo isso muito pela questão do horizonte do mar. Essa questão do mar, que você sente uma liberdade, uma autorização para você seguir o seu curso da vida. Eu sinto muito isso. Eu vim de uma cidade muito concreta, né? Por mais que seja uma cidade muito arborizada, mas eu não sentia isso. E, Rúbia, uma coisa da tua história, assim, que é importante falar para as pessoas, que você precisou sentir aquela dor maior, aquela dor fortíssima, para fazer uma catarse total, né? E daí é como se você zerou, pelo menos é como eu senti, zerou, e agora começou a olhar para aquela menina, para aquela menina que transformou esta mulher, né? Tu falou de uma história triste, mas olha que lindo, uma história triste que construiu uma mulher feliz. Exatamente. Nem sempre é pelos caminhos que a gente acredita que é. Mas o que é nosso, quando nós nos colocamos no propósito, na espiritualidade que você falou de Jesus, que é o nosso canal divino aí, né? Nosso canal divino, tenha paciência, tenha resiliência, que você vai chegar lá. Então eu queria que essa empreendedora, vou dar os títulos das coisas que ela fez, eu vou precisar ler, tá, gente? Onde é que tá aqui? Tá aqui. Ela é coautora do livro Terapeuta de Resultados, autora do e-book Dominando Inimigos Internos e mentora do curso Diga-me Aonde Dói, Eu Te Direi Por Quê. Além de integrar, que ela já falou, a equipe do professor Jair Soares, criador da TRG, com artigo científico publicado internacionalmente. Isto foi... São selos que a gente precisa no caminho para olhar e dizer assim, realmente eu vou deixar um legado para vocês, mulheres que aqui estão escutando, para quem ela faz terapia, por onde ela anda. Isso é muito maior do que qualquer título que a gente possa ter. E Carla, o que eu sempre falo para minhas clientes, eu sempre conto um pouquinho da minha vida, por quê? Porque as pessoas, quando elas me olham hoje, elas pensam, é sorte. Ela não passou nada na minha vida. Eu sei o que eu passei, foi muito dolorido, foi muito ruim, e eu sei que tem pessoas que passam por muito mais do que eu passei. Só que eu acho que é chocante a minha história, né? E eu sempre falo, se eu consigo, você também consegue. Sim. É não desistir, é não pensar que essa dor, ela te impeça de você evoluir. Né? Procure ajuda. Eu sempre falo, Carla, procure ajuda. Sim. Olhe para as suas dores, não jogue ela debaixo do tapete. Sim. Porque tem muita gente que pensa assim, eu não quero olhar para isso. Se eu não olhar para essas dores,
eu vou seguir em frente. E tem muita coisa que acontece que te paralisa. Por exemplo, essa convivência com uma mãe e o pai dos meus filhos narcisista, o narcisista, ele meio hackeia a sua mente. Você não tem opinião, você não tem liberdade, você não tem nada. Você fica ali totalmente debilitado. Sim. Né? Então, se eu garanto para vocês, se eu tivesse separado, não tivesse conhecido a terapia, feito todo o tratamento, resolvido todas essas questões, eu teria voltado. Claro! Com certeza! Mas você só não voltou porque você conseguiu se alinhar com a sua essência. E eu olhei para mim, eu olhei para minhas dores. Doeu muito. Eu fiquei com medo muito. Gente, o dia que eu tava vindo, eu demorei 3 dias para chegar aqui em Floripa. Que eu faço tudo para mim, eu sou muito estratégica, né? Tudo eu penso, eu faço. Eu saí na sexta-feira de manhã, que eu não gosto de dirigir à noite. Dirigi o dia inteiro, dormi numa cidade. No sábado, planejamento. Todo planejado. No sábado, para mim chegar no domingo aqui, que eu falei, tem menos trânsito, no domingo eu vou chegar meio-dia, que vai estar meio vaziozão, porque eu não conhecia, né? E eu tava com medo, eu tava morrendo de medo. Sabe aquele medo? Eu falei, gente, o que eu tô fazendo? Gente, o que vai acontecer? O que eu vou encarar? O que eu vou... Muito medo. Mas é esse medo que me impulsionou. Porque as pessoas falam, eu tenho medo. O desconhecido, ele te dá medo. Porque a gente viver na zona de conforto é muito bom. Até, eu sempre digo, né, que até o desconfortável é bom na zona de conforto, né? Porque é aquilo que tu tá acostumado. Né? Então, e aí, Carla, que entra, as pessoas querem mudança na vida delas, mas elas não querem pagar o preço e mudar, sabe? Falar, eu tô com medo, eu sempre digo, vai com medo mesmo. Sim. E essa mudança, né, a gente parece que é clichê, que a gente sempre está voltando para o mesmo lugar, mas esse autoconhecimento, ele impulsiona essas mudanças, né? E você trabalha com uma terapia muito específica também. O que é o TRG? TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo. É uma terapia que nós vamos na raiz do problema. Por exemplo, a gente falou muito sobre TDAH, né? O que é TDAH? Tem vários sintomas. O TDAH, ele deixa a pessoa totalmente acelerada. O TDAH, ele tem uma dor no peito. O TDAH, ele tem vários sintomas. Eu não trato os sintomas, eu trato a raiz do problema. Porque o que o TDAH, a pessoa que tem TDAH, qual que é as principais causas que fazem ela estar acelerada? Ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é medo. Eu sempre brinco que eu falo que o Papai do Céu não atualizou o software nosso, né? Por quê? Porque nós viemos com o chip lá do tempo das cavernas. E como que era a vida nossa? Imagina aqueles tigres, né? Como que era a vida? Era um estado de alerta. Ou você morria, ou você corria, ou você matava. E nós trazemos isso. Só que hoje não é o tigre, hoje são os boletos. É a conta no vermelho. Você tem que pagar uma conta que chega, que você fala, o que acontece? Bum, não dá até não tem no estômago? Eu falo, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Tá chegando o dia 5. Tá chegando dia 5, eu tenho todas as contas para pagar, tudo para fazer. Então, é um medo que você tem exagerado dentro de você, de uma ou mais coisas que você tem, que você acelera. Você não consegue parar, ficar calma, porque é como se tivesse um tigre ali toda hora, vai me pegar. Uma criança na escola, ela não consegue ficar ali. Por quê? Por vários fatores. Tem o medo que é exagerado de alguma dor, de alguma coisa que aconteceu com ela. Tem a alimentação nossa hoje, que ela é muito química, né? Se você vê muito produto processada, né? Muito processada, conservantes que tem ali. Eu tenho um cliente que com 7 dias, eu falei, 7 dias, eu não quero que você coma nada industrializado. 7 dias começou a dormir. Entendeu? Então, são vários fatores nesse ali que o TDAH, ele faz a pessoa ficar acelerada. A criança, ela tá ali, né? A professora falando, caiu um lápis, não tem jeito. É porque ela tá em perigo, ela tá em alerta. Então, a gente precisa... E o que essa terapia faz? Eu vou lá na raiz do problema,
no inconsciente, porque a gente pensa que quem manda na gente é a consciência, não é. Quem manda na gente é o inconsciente. E o nosso inconsciente, ele grava, a gente brinca assim, 400%, tudo, o cheiro, o vento, o paladar, o visual, tudo ele grava. Só que fica ali, e quando uma gravação dessa, de uma dor emocional acontece, um medo, por exemplo, uma criança que foi abandonada, uma criança que o pai, ele sai de manhã cedo, volta às 8 horas da noite, fica no celular, não dá atenção para aquela criança. Essa criança se sente como abandonada. Se ela está abandonada, ela está em perigo. Porque o pai, que é o principal ali para proteger, para fortalecer, não está olhando. Como essa criança está, medo. E aí entra o celular, as telas, né? Que a criança roda aqui, ó. Ela tem um mundo em segundos na mão. Como que ela vai ficar concentrada dentro da sala de aula? Não fica. Então, o que a terapia faz? Eu vou lá e olho quais são os medos dessa criança ou desse adulto que está acontecendo, retiramos, eliminamos, resolvemos essas questões. Porque quando do inconsciente vai para a consciência, você tem um olhar diferente. É o que eu falei do meu pai. Eu me sentia totalmente culpada, né? Mas quando eu fiz a terapia, que eu olhei do meu inconsciente, não tinha nada a ver, foi uma decisão dele. Eu era uma criança, eu era uma adolescente, como que eu ia poder causar? Não. Sim. Então, quando vem esse entendimento, está resolvido. Né? Então, essa terapia, ela é tão poderosa por causa disso. Eu não gosto, por exemplo, a pessoa chega para mim, eu estou em depressão. Eu falei, não, você não tem depressão. Você tem dores emocionais. Porque quando você rotula uma pessoa que está com depressão, ela já pega todos os sintomas. Não, e fica naquele conforto do desconforto. Exatamente. Olha, o TDAH, falando outro dia. Eu estava no salão, o atendente estava lá e a menina falou, você não fez isso. Eu tenho TDAH. Não peça para mim, desculpa. Tá, então eu vejo que as pessoas estão hoje pegando esses rótulos, né? E tá confortável com essa situação e não querem resolver. Por quê? Porque querendo ou não, isso está ajudando eles a não fazer as coisas direito. Esse nosso episódio, né? Ele vai servir para tantas mulheres que estão ali, para tanta inspiração, esse realmente é inspirador, tanta força que você tem, entender o quanto esse empreender já vinha lá, você pode trazer, você empreende dentro de casa, mulher. É você que empreende dentro de casa. Só isso que eu tenho para te dizer, né? E quanto isso, quando você acha, né, a sua forma, o seu caminho, você volta ali como se estivesse retomando algo que você não conseguiu tomar posse lá atrás, né? E você empreender como terapeuta, ter o sucesso que você tem, com certeza, Ruby, vai inspirar muitas mulheres. Eu acho que todo podcast a gente pode dizer que a gente pode ter várias sessões de podcast. Ai, meu Deus. Sobre o mesmo tema. Exatamente. Porque quando chega aqui nessa mesa é mágico. É mágico porque as pessoas abrem a sua alma, ela abre o seu conhecimento, ela coloca a sua vida aqui, para que você, pelo exemplo, pelo que ela viveu, consiga acrescentar alguma coisa no seu caminho. Eu sou uma pessoa que faço a terapia TRG, eu amo muito, sou muito agradecida por você e vejo como você empreende dentro desse nicho de terapia, como você trata bem as suas redes sociais, como você é uma mulher segura financeiramente, como você encontrou aquela Rúbia e tomou conta dela. Meus parabéns e muito obrigada. Nossa, eu que agradeço. Para mim, Carla, o que é empreender? Primeiro você tem que ter um objetivo, foco e não desistir. Porque eu sou chamado terapeuta das terapeutas, eu trato muito colegas, né? Porque eu sou uma das primeiras da TRG, né?
E aí o que eu vejo é quando ela chega em mim, ela fala, Rúbia, como você conseguiu o sucesso? Né? Porque hoje não é fácil você empreender com terapia, porque existe uma crença ainda muito grande que terapeuta é para loucos. E terapia não, terapia é autoconhecimento. O que eu mais gosto nos meus clientes quando eu falo assim, Rúbia, eu não percebia que eu era desse jeito, eu não percebia que eu agia desse jeito. Então terapia é autoconhecimento. Os meus clientes do exterior, de fora, da Europa, principalmente, eles fazem terapia para se conhecer, não é porque tem aqui, e aqui no Brasil não, é quando eles estão no fundo do poço que daí eles vão buscar, né? E aí o que eu falo para as colegas? Eu falo, não desista. Se você desistir, para mim foi fácil o começo? Não, mas eu não desisti, eu sabia que era isso que eu queria para minha vida. Então se você tem objetivo, foco, não desista. Minha vida foi assim? Não. Eu falo sempre da linha, né? Que essa linha que tem, eu sempre esqueço, como é aquele aparelho do coração lá que tem no hospital? O eletro? É, que faz assim, né? Pulsar? É, se tá reto, você morreu. Então a vida tem altos e baixos e a gente tem que encarar com amor e carinho isso aí. O que eu tô aprendendo com esse baixo? O que a vida está me ensinando? Olhe com amor e não reclame. Olha, o que isso quer me mostrar? O que isso quer dizer para mim? Você pode ter certeza que você vai ter uma resposta maravilhosa ali. E esse baixo pode te levar para o alto bem rapidinho, mas não um rapidinho de instantaneamente, né? Mas para você saber que daqui a pouco vem a parte alta também. E que você vai cair, você vai levantar e você vai... Mas você tem que ter essa determinação, você tem que ter esse objetivo. E a Rúbia, às vezes a gente pensa assim, mas terapeuta, né? Que estranho, empreendedora, empresária. Mas ela é terapeuta? Ela é empresária? Não, ela é terapeuta. Não, ela é empresária, porque ela tem todo esse domínio, ela precisa ter toda essa... cuidar de tudo que uma empresa tem. Né? E esse teu olhar para as terapeutas, eu tenho certeza que não é só o olhar da terapia em si, do fortalecimento, do reencontro com o eu delas, né? Mas com certeza é um aprendizado que você passa, o ensinamento, para que elas também se fortifiquem e construam aí a sua trajetória como terapeutas e empresárias que são. Né? Eu acho que isso é bem importante também. Então, hoje a gente agradece, Rúbia, a tua presença aqui. Com certeza, esse contar a história, essas viradas de chave que podem acontecer a qualquer tempo. Lá com 20, quando ela foi para o primeiro trabalho, com os 2 filhos, ou lá com 50, quando deu a virada de chave e mudou completamente a sua rotina e o seu modo de empreender, né? Mudando aí de área de atuação. Em qualquer momento que pode ter essas viradas e é em busca da felicidade, em busca de um propósito maior. Super obrigada por estar aqui compartilhando a tua história com os seus altos e baixos, mas que com certeza é um exemplo para muita gente. E hoje eu quero, já aproveitando, né, para a gente finalizar e agradecer as nossas parceiras de sempre que a gente tem aqui no episódio, grandes mulheres que estão incentivando o empreender feminino, né, o nosso apoio da Jana Vieira, a nossa personal beauty, né, que hoje foi representada pela Beatriz, que brilhantemente nos fez essa make, o estúdio Hair Design da Cris e a nossa assessora jurídica, a doutora Marcela Cardoso. Muito obrigada, meninas, pela parceria, por estarem aqui conosco, por essa aliança que a gente formou ali atrás e que a gente continua. Afinal, já são aí 16, 17 episódios, alguns. Vamos aos 20. Aos 20. Exatamente. Muito obrigada por vocês estarem acompanhando e crescendo junto com a gente. Se o nosso podcast está crescendo, com certeza o negócio e a vida de vocês também vai prosperar. Obrigada. Obrigada e até o próximo.
Pod In Mentorando com Elas.